a nossa conversa de hoje, e a gente chamou de conjuntura atual de uso de agrotóxicos. Então, minha ideia é fazer um panorama, primeiro um panorama mundial e depois focar no Brasil, nos dados mais recentes que eu tenho mapeado e trabalhado. Bem, eu queria dizer, além de agradecer de novo, dizer que eu estou muito honrada e feliz de estar falando para o Fórum na semana, né, da mulher. Para mim, isso é muito, muito importante. Eu penso que as mulheres estão protagonizando não só a luta contra os agrotóxicos, mas também as experiências de agroecologia, as experiências que trazem essa, digamos assim, a possibilidade da gente romper com esse modelo de agricultura que é químico-dependente. Já que a gente está na Semana da Mulher, eu queria dizer que uma perspectiva que congregue, uma perspectiva de agricultura que congregue os arquétipos femininos, ela com certeza não é uma agricultura químico-dependente, mas depois a gente pode falar um pouquinho disso, se vocês quiserem. Eu vou para os dados e aos pouquinhos posso até falando um pouco dessa perspectiva feminina e feminista. Bom, o próximo, por favor, Bia. Vejam, falando de feminino, a gente cai nessa imagem, que é uma imagem, é um gráfico do comércio global dos pesticidas, né, dos agrotóxicos, e essas cores representando os países, elas têm a ver com o quanto cada um desses países, por meio das suas empresas, controlam o mercado mundial de agrotóxicos. Então, vocês veem com destaque em roxo a Alemanha, acima os Estados Unidos e abaixo a China. Então, Alemanha, Estados Unidos e China juntos, vocês vão ver já, controlam grande parte das vendas mundiais de agrotóxicos. O próximo, por favor, Bia. Aqui a gente tem as vendas em 2018 por empresa. Então, em primeiro lugar, a gente tem a Syngenta. A Syngenta era uma empresa suíça, agora ela é uma empresa chinesa, é a ChemChina. A ChemChina, que é uma estatal chinesa, comprou a Syngenta e comprou também a Adama, que vocês podem ver que está aí no sexto lugar. Aí a gente tem as empresas alemãs e tem as empresas estadunidenses nesse rol, principalmente das 10 principais, desculpe a redundância, principalmente das 10 maiores empresas que controlam o setor. O próximo, por favor. Então, se a gente for olhar para as vendas de 2017, a gente tem essas 6 empresas controlando 70% das vendas globais, cerca de 37 bilhões de dólares em 2017. Mas essas 6, na verdade, a partir de 2018, como a Syngenta e a Adama agora são ChemChina, e como a Bayer comprou a Monsanto, então, ao invés de termos 6 empresas controlando esse mercado mundial, a gente tem 4 empresas controlando o mercado mundial de agrotóxicos. A próxima, por favor. Vejam, a gente tem a Alemanha controlando 34%, a China controlando 23% e os Estados Unidos controlando 11% dessas vendas globais. O próximo. Esse é um mapa que a gente chama de anamorfose. Vejam, ele está deformado, mas essa deformação é proporcional ao elemento que a gente está representando, que é a porcentagem de venda de agrotóxicos por país. Vejam que interessante como tem destaque, né? O principal destaque desse mapa é a União Europeia. Vejam como ela está hiperdilatada nesse mapa. A Europa Ocidental, né? A União Europeia, mas sobretudo os países da Europa Central, né? Mas da Europa Central Ocidental. Então a gente tem Alemanha e França com grande destaque, Bélgica e Holanda também, considerando o tamanho desses países e a maneira como eles estão representados nesse mapa, e Itália,
além do Reino Unido, né? Reino Unido agora não é mais parte da União Europeia, mas para a gente ter ideia do que isso significa. Imaginem se a gente faz um corte norte-sul, hemisfério norte, hemisfério sul, nesse mapa a gente sabe muito bem quem é que dá as cartas das vendas de agrotóxicos, né? São os países do hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, China e Índia também. A Índia é hoje um grande comercializador de agrotóxicos, vendedor, eu diria, embora consuma-se bastante também. E quando a gente olha para os países do hemisfério sul, vejam a América Latina como está deprimida, a África, obviamente, mas também o sul, o sudeste, parte do sudeste da Ásia, enfim. Por que eu tô trazendo essas imagens para vocês, né? Qual que é a ideia, né? Para pensar um pouco na conjuntura atual do uso de agrotóxicos, não dá para a gente olhar só para a realidade brasileira sem entender qual é o papel do Brasil na economia mundializada e entender o que essas substâncias têm significado, né? Se a gente volta nos valores, né, 34 bilhões de dólares em agrotóxicos só em 2017, o valor, o montante que essa indústria movimenta. Num dos textos que eu escrevi, eu trabalho justamente essa ideia de que não é a agricultura que depende dessas substâncias, né? É a indústria química que depende da agricultura. Tem uma inversão quando a gente trabalha com esse debate dos agrotóxicos, a agricultura precisa, na verdade, quase como toda a nossa realidade é virada do avesso, virada do avesso no sentido daquilo que é aparente, nesse caso também. Então, a gente não tem uma agricultura que demanda agrotóxicos, a gente tem uma indústria que vai demandar uma agricultura para utilizar esses agrotóxicos. É uma coisa, para usar uma expressão bem da geografia humana, não só da geografia humana, mas, enfim, das ciências humanas, tem uma dialética envolvida nesse processo. E o que acontece é que nessa economia mundializada, os países ocupam um lugar muito diferente, ao ponto da gente ter o que acontece no Brasil, de ter no rol das 7 substâncias mais vendidas no Brasil, 3 serem proibidas na União Europeia. Então, tem uma desigualdade, tem aquilo que eu chamo de geografia das assimetrias, tem uma simetria estabelecida nessa economia mundo, nessa geografia mundial. Ela é absolutamente assimétrica. A gente consegue ver a simetria norte e sul nesse mapa, nessa anamorfose que eu estou mostrando para vocês, e essa simetria ela está no nosso copo d'água. Essa simetria ela está no nosso cotidiano. A nossa inserção, a inserção do Brasil na economia mundial nos subalterniza do ponto de vista econômico, porque a gente vai ver já alguns dados, mas, enfim, o que nós mais exportamos, se a gente olha para a nossa pauta de exportação, o que prevalece são produtos de origem agropecuária e minérios, e é uma subordinação ambiental e da saúde humana também em função desse modelo, não é? Então, o que é importante, eu penso, a gente entender que falar de agricultura hoje não é falar de alimento. A agricultura se distanciou do sentido da alimentação. O sentido da alimentação enquanto o seu valor de uso, ou seja, aquilo, a alimentação mesmo, não é? Ela é a nutrição humana, é a capacidade, né, o alimento enquanto capacidade de nos tornar vivos, de nos conectar com o planeta, da nossa continuidade enquanto seres humanos. Então, o que aconteceu? Eu diria que, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, e com esse mecanismo do comércio internacional, foi um descolamento do valor de uso do alimento. Ele se transformou em outra coisa, ele se transformou em commodity, ele se transformou em agroenergia, que são coisas que são estranhas à própria alimentação humana. E aí, o que tem acontecido é que o Brasil, e não só o Brasil, outros países da América Latina, eu poderia falar do México, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, a gente se insere nessa economia mundial dessa forma totalmente devastadora. Ela é devastadora do ponto de vista econômico, ela é devastadora do ponto de vista da saúde humana e da saúde ambiental também. O próximo, Bia, por favor. Vejam aqui, esse mapa é uma produção da Public Eye, uma ONG suíça,
ela fez um levantamento, depois o Greenpeace publicou, dos agrotóxicos proibidos na União Europeia e exportado para outros países. A gente vê que a União Europeia exporta também produtos proibidos, sobretudo para os Estados Unidos, e depois tem destaque o Brasil, o Japão e também a Ucrânia. Enfim, é uma lógica de inserção do lugar que a União Europeia ocupa nessa economia mundializada, e países que também, vejam, o mundo todo, países de todos os continentes, importando substâncias da União Europeia que são proibidas no próprio território. Eu participei de um debate no Parlamento Europeu em setembro, agora de 2020, do ano passado, foi um debate online, um debate em função online por conta também da pandemia, e foi muito curioso porque o representante da ONU para assuntos, sobre substâncias tóxicas, que foi o representante da ONU até 2019, se não me engano, Baskut Tunkak, ele fez uma fala muito interessante, que ele disse o seguinte, né? Porque membros da Comissão Europeia também foram convidados para falar, e ele disse assim, bem, não é... Nossa, se eu estiver muito acelerada, vocês me digam. Vou devagar. Então, foi uma reunião, um debate promovido no Parlamento Europeu sobre o duplo padrão adotado pela União Europeia com relação aos agrotóxicos. Esse duplo padrão, justamente, por que duplo padrão? Porque proíbe substâncias que vende para outros países. Então, esse era o tema do debate, que eu tomei parte nesse debate, fui convidada também para falar, foquei a minha apresentação na questão da infância, das crianças intoxicadas, e tinha membros da Comissão Europeia, e tinha também o Baskut Tunkak, que foi esse relator da ONU para direitos humanos e substâncias tóxicas. Talvez agora tenha ficado mais claro. Então, um dos representantes da Comissão Europeia disse, bom, mas a União Europeia só vende para outros países substâncias que os países aceitam comprar. E foi muito interessante, porque o que disse o Baskut? Ele disse o seguinte, bom, não é porque é legal que é moral. Eu achei muito bacana ele ter trazido nessa perspectiva. Justamente da imoralidade, né? Se é que dá para a gente entrar nesse campo da moral, mas eu penso que, como a gente está falando de vidas humanas, eu penso que é possível, sim, a gente falar de moral e de ética. No mínimo imoral, no mínimo antiético, a União Europeia exportar para outros países substâncias que eles não toleram no próprio território. E o Brasil é um dos principais destinos dessas substâncias proibidas em território europeu. Próximo, por favor. Aqui a gente tem o uso de agrotóxicos no Brasil entre 2012 e 2019. Vejam, em 7 anos aumentou mais de 40% o uso dessas substâncias no Brasil. Para mim é algo chocante, porque eu penso que, claro, que o público daqui sabe muito bem do que a gente está falando, falar nessas substâncias falar em substâncias tóxicas, mas imaginem vocês um aumento de mais de 40% num período tão curto de tempo. É muito assustador a escalada com que tem avançado o consumo de agrotóxicos no Brasil. O próximo. Aqui, olha, acho que tem alguém com o microfone aberto. Aqui a gente tem um gráfico da área total cultivada no Brasil, a área agrícola no Brasil, e eu convido vocês, Bia, você volta naquele gráfico anterior e depois vem nesse. Não, volta um. Não, volta. Isso. Vejam a ascendência que esse gráfico apresenta. Vejam como ele cresceu muito mais do que a área plantada no Brasil. Agora o próximo, por favor. Isso. Vejam como o aumento da área plantada no Brasil ele é menos acentuado do que o aumento do uso de agrotóxicos. Então, nem a justificativa de que esse aumento no uso se daria em função do aumento da área plantada se justifica, entendem? Se eu não me engano, a área plantada de culturas no geral no Brasil aumentou, não consigo fazer essa conta de cabeça agora, isso está no meu texto, mas não está na cabeça, eu chutaria aqui uns 20 e poucos %, e os agrotóxicos aumentaram mais de 40% no período
semelhante, né? Lembrando que o gráfico anterior, o período era 2012 a 2019, então as duas primeiras barras desse gráfico agora vocês desconsiderem. Volta lá, Bia, por favor, Vejam como o uso de agrotóxicos aumentou desproporcionalmente, se a gente considerar o aumento da área plantada no Brasil. O próximo, por favor. E o outro, agora o próximo. Vejam, se a gente focar em saber quais são os cultivos que mais recebem em termos de toneladas de agrotóxicos, a gente vai encontrar isso. A soja em primeiro lugar, depois a cana-de-açúcar, depois o milho e depois o algodão. Esses 4 juntos, eles respondem por cerca de 80% do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil. E aí eu vou querer mostrar para vocês o quanto realmente falar em produção agrícola não é falar em produção de alimentos. O próximo. Aqui a gente tem a expansão da área de soja no Brasil, desde 1974, primeiro mapa à esquerda 74, depois 79, 89, 99, 2009, 2019. Vejam como expandiu a cultura da soja no Brasil, que hoje consome mais da metade do volume de agrotóxicos utilizado no país. O próximo, por favor. A soja hoje no Brasil, que é esse último mapa, ela corresponde ao território da Alemanha inteiro. Então, imaginem vocês o que é a Alemanha, que para o padrão europeu é um país de dimensões consideráveis. Imaginem o que é uma Alemanha inteira reduzida só a soja. Só soja. Uma Alemanha inteira em soja é o que a gente tem no Brasil. O próximo, por favor. Esse avanço da soja, não só da soja, mas sobretudo da soja, ele tem alcançado a Amazônia brasileira. Aqui a gente tem um mapa com destaque para a Amazônia Legal. É uma comparação dos censos agropecuários, o de 2017 em relação ao de 2006. A gente deixou em destaque nesse mapa aqueles em que os municípios, o roxo claro, são aqueles em que aumentou entre 10% e 25% o número de propriedades rurais em cada município que faz uso de agrotóxicos, e no roxo mais escuro são os municípios em que houve um aumento de mais de 25% no total de propriedades rurais desse município, né, de cada município, que passou a fazer uso de agrotóxicos. Então, é isso que a gente tem visto, esse avanço na Amazônia Legal brasileira. O próximo, por favor. Aqui a gente tem um mapa com desmatamento na Amazônia Legal brasileira. Eu sei que visualmente a gente já sabe, né? Sei que vocês já conseguem imaginar que tem uma correlação, uma correspondência espacial entre os municípios em que mais aumentou o uso de agrotóxicos e aqueles em que mais aumentou o desmatamento. Mas no próximo mapa a gente tem essas duas informações somadas. O próximo, Bia, por favor. Vejam, aqui a gente tem em destaque, em vermelho, os municípios em que essas duas informações se somam, ou seja, em que mais aumentou o uso de agrotóxicos e aqueles em que mais houve desmatamento. Então, é possível a gente ter clareza de que há um avanço dessa agricultura, que é uma agricultura predatória, na chamada Amazônia Legal brasileira. Eu falo com tranquilidade essa palavra predatória em função dos efeitos que os agrotóxicos têm. Um deles eu vou mostrar e outros a gente pode comentar. O próximo, Bia, por favor. Vejam, quando eu afirmei que falar em produção agrícola não é falar em alimento, acho que esse é um gráfico que deixa isso muito claro. A gente tem no primeiro bloquinho a área cultivada com soja e no segundo bloquinho a área cultivada com cana-de-açúcar. Vejam que a área com soja ela quase dobrou nos últimos anos, a área com cana-de-açúcar aumentou cerca de 50%, arroz, feijão, trigo e mandioca, que fazem parte do nosso, são os eixos, né? São os pilares da alimentação brasileira. A gente está vendo uma redução significativa dessas áreas. O próximo, por favor. O gráfico com evolução da área de arroz e feijão, a gente pode ver o feijão está em laranja, o arroz está em azul.
A diminuição das áreas tanto de arroz quanto de feijão, uma diminuição muito significativa, 30% e 40%, uma queda, eu diria, abrupta da área cultivada com esses alimentos. O Brasil importa feijão há 10 anos e vocês devem ter acompanhado que aumentou muito significativamente o número de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. Da casa dos milhões de pessoas. E a cada dia, no Brasil, segundo o representante da FAO, né, da FAO Food and Agriculture Organization, um órgão da ONU para Agricultura e Alimentação, que foi um brasileiro, José Graziano da Silva, até o ano passado, ele era o diretor da FAO, foi ele quem deu esse dado de que a cada dia 15 pessoas morrem de fome no Brasil. Então, falar em produção agrícola não é a mesma coisa que falar em produção de alimentos. Essas coisas estão deslocadas. A partir do momento em que a gente transforma o alimento em commodity, quer dizer, é uma mercadoria que pode ser comercializada na Bolsa de Valores, que pode ser estocada e que é padronizada internacionalmente, ele deixa de ser alimento, ele se transforma numa mercadoria como qualquer outra. Pode ser minério de ferro, petróleo, seja lá o que for. É assim que ele é comercializado. Então, pouco importa o que está sendo comercializado, porque é apenas uma moeda de troca. Então, é nesse sentido que eu tenho insistido que o alimento tem perdido o seu valor de troca, o seu valor de uso nessa economia mundializada. Perdeu o seu sentido, perdeu o seu valor intrínseco. O próximo, por favor. Se a gente olha para as substâncias mais vendidas no Brasil, o glifosato é o campeão, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil 35,5% do volume em toneladas de agrotóxicos vendidos diz respeito ao glifosato, depois do 2,4-D, que é um herbicida também, mancozeb, acefato, óleo mineral. O óleo mineral, ele é o veículo, digamos assim, é uma substância que é utilizada como veículo para a aplicação dos agrotóxicos, a atrazina e o paraquat. Eu deixei em destaque o glifosato, já vou falar por quê. Deixei em destaque o acefato, a atrazina e o paraquat, porque esses três últimos, eles estão proibidos na União Europeia. O acefato desde 2003, a atrazina desde 2004, o paraquat desde 2009. Todos eles causam vários males à saúde humana. O acefato é neurotóxico, ele é citotóxico. A atrazina causa diversos tipos de câncer. Eu me lembro de memória, câncer de ovário, câncer de estômago. Além de ser um disruptor endócrino muito importante, o paraquat está associado a vários também tipos de câncer, além de mal de Parkinson. Enfim, por isso essas substâncias foram proibidas na União Europeia, não por outro motivo, justamente pelo impacto que elas trazem para a saúde humana e alguns também para a saúde ambiental. Então, esses são os proibidos lá. Vejam o escândalo que é isso. Na lista dos mais vendidos no Brasil, o paraquat acabou de ser proibido, mas tem toda uma discussão ainda sobre o estoque dessas substâncias. O próximo, Bia. Aqui a gente tem uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa feita com ratos. Esses ratos foram alimentados com milho transgênico ou água contendo resíduo de agrotóxico. E o resultado vocês podem ver aí, não preciso nem falar da quantidade dos tumores nos ratos. Essa pesquisa usou exatamente a mesma metodologia que a indústria, quando registrou o agrotóxico, utilizou. A única diferença é que ela seguiu acompanhando os ratos até o segundo ano de vida, e a indústria, quando registrou o glifosato, afirmando que ele não, provando, entre aspas, que ele não causava câncer, acompanhou os animais só por 3 meses. Enfim, em função dessa e de outras pesquisas, o que aconteceu é que a Organização Mundial da Saúde, a partir de 2015, passou a considerar o glifosato como potencialmente cancerígeno para seres humanos e comprovadamente cancerígeno para animais mamíferos. O próximo. Aqui a gente tem uma comparação do limite de resíduo de glifosato no Brasil e na União Europeia. Vocês veem que no café a gente autoriza um resíduo de glifosato 10 vezes maior do que o resíduo permitido na União Europeia, e na cana-de-açúcar também um resíduo de glifosato 10 vezes maior.
Só lembrando vocês que quando a gente fala de uma substância que causa esse tipo de efeito na saúde humana, falar em permitir o dobro é muita coisa. Falar em permitir 10 vezes é muito assustador. E mais assustador ainda é o resíduo que a gente permite dessa substância na água potável, que é o que eu apresento no próximo infográfico. Isso. Obrigada, Bia. Vejam, a gente permite um resíduo de glifosato na água potável no Brasil 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na água potável da União Europeia. Uma vez eu fiz uma conta, escrevendo um artigo para discutir a questão da infância, mostrando o quanto, numa alimentação normal, se uma criança consumir a quantidade de água adequada ao seu peso, no limite de glifosato permitido no Brasil, ela ultrapassa o que o seu peso corporal poderia tolerar dessa substância. Então, voltando naquele aspecto que eu falei no início, que eu chamo de geografia das assimetrias, é o que a gente tem. É como se fôssemos cidadãos de segunda categoria, como se não fôssemos seres humanos, como se valêssemos menos. Isso tanto do ponto de vista, né, da lógica utilizada pela União Europeia para impor substâncias a países como o Brasil, países periféricos, que eu não vou chamar o Brasil de um país pobre, porque não mas é um país periférico, não há dúvidas de que sim. E também, de alguma forma, esses limites de resíduo autorizados no Brasil são a fotografia do jogo de forças nessa nossa sociedade, em que o aspecto econômico tem prevalência sobre o aspecto da vida humana, da saúde humana e da saúde ambiental. O próximo, por favor. Aqui a gente tem pessoas intoxicadas com agrotóxicos de uso agrícola no Brasil entre 2010 e 2019. Essas são as informações mais atuais que a gente tem. Para trocar em números para vocês, eu convido para o próximo slide. Entre 2010 e 2019, nós tivemos 56.870 pessoas intoxicadas, o que dá uma média de 5.600 por ano ou 15 por dia. Só lembrando vocês, isso que a gente sempre fala, de que o próprio Ministério da Saúde, por meio de um levantamento feito pela Fiocruz, calcula que para cada caso notificado, nós tenhamos 50 não notificados. Então, é possível que nós tenhamos tido nesse período mais de 2,5 milhões, ou cerca de 2,5 milhão de pessoas intoxicadas com agrotóxicos no Brasil. O próximo. E um lado muito cruel desses casos é que cerca de 20% do total da população intoxicada são crianças e jovens. A gente sabe que a principal forma de intoxicação notificada é tentativa de suicídio com ingestão de agrotóxicos. Isso acontece não só na população adulta, mas o que é triste, dolorido e chocante de ver, acontece também com as crianças e adolescentes. Vejam, a gente teve nesse período 2.866 crianças e adolescentes que tentaram se suicidar ingerindo agrotóxicos. Então, eu acho que essa informação, talvez ainda mais do que as outras, mostra para a gente o quanto a gente não está exclusivamente falando de agricultura. A gente está falando de outros elementos, a gente está falando de uma escolha de país, de uma escolha de projeto de nação. É nisso que tem redundado esse lugar que o Brasil tem escolhido estar na economia mundial. O próximo, por favor. Aqui a gente tem os bebês intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola, bebês de 0 a 12 meses. Foram 542 bebês nesse período recente no Brasil. Os números são só crescentes. Talvez vocês já tenham visto os dados do Atlas, talvez já tenham me ouvido apresentar esses dados antes. O slide, desculpa a palavra slide,
A imagem que eu mostrava antes para falar dos bebês eram de 400 e poucos bebês, a gente tinha a média de 43 por ano, a gente agora, nos últimos anos, uma média de 53 bebês por ano. O próximo, por favor, Bia. Que é isso, 542 bebês intoxicados por agrotóxicos de uso agrícola entre 2010 e 2019, e talvez, se a gente for considerar essa subnotificação, pode ser que a gente tenha tido quase 30 mil bebês intoxicados, é algo que não se justifica, é algo que não tem justificativa alguma, não dá para culpabilizar as vítimas, não dá para dizer que é falta de instrução para ler o rótulo, não dá para culpar o trabalhador, isso seria o cúmulo do cinismo. O que a gente tem no Brasil é um atentado à infância, eu diria, com a utilização dessas substâncias. É isso que tem acontecido. O próximo, por favor. Aqui a gente tem o número de agrotóxicos aprovados no Brasil nos últimos anos. Vocês podem ver que a partir de 2016 isso dispara, esses números disparam, e nos 2 últimos anos, como vocês sabem, 2019 e 2020, o recorde absoluto de substâncias aprovadas, não substâncias, mas produtos comerciais. Esses produtos comerciais, muitas vezes, eles já existiam com outras marcas no Brasil, e alguns desses são novos, inclusive algumas substâncias novas. Eu tenho insistido, por exemplo, em uma dessas substâncias novas, que se chama dinotefuran, foi aprovada em 2019 no Brasil, e já era proibido na União Europeia desde 2009. Então, não teria nem justificativa para essa substância passar a ser aprovada no Brasil. Ainda é diferente de um quadro em que era proibida no Brasil, foi aprovada no Brasil, era utilizado na União Europeia, a União Europeia resolve proibir. Não, a gente adotou, dentre esse volume de substâncias de produtos comerciais aprovados, algumas que jamais haviam sido aprovadas no Brasil e que já eram proibidas na União Europeia. Então, a gente tem um quadro, eu diria, ainda mais agudo com relação à exposição aos agrotóxicos. E o último, finalmente, para mostrar para vocês os agrotóxicos aprovados em 2019 e em 2020 no Brasil, aqueles em que esses são todos os ingredientes ativos que fazem parte da composição dessas substâncias aprovadas no Brasil nos últimos anos, nos últimos 2 anos, todos eles proibidos na União Europeia. Em vermelho, vocês têm a indicação de qual é o tipo de toxicidade, se é aguda, se é crônica ou se é ambiental. Algumas dessas substâncias têm os 3 efeitos, tanto efeito agudo, também o efeito crônico e ainda um efeito negativo do ponto de vista da saúde ambiental. Aí o próximo é só a referência para vocês poderem, se quiserem fazer o download do Atlas, ele está disponível para download, essa aí é a versão em inglês, em português tem no meu blog, tem também em tem em vários meios, já está disponível, também tem o Instagram agora, que é @LarissaBombardi, lá também tem o link para fazer o download. Eu queria agradecer muito, muito o Fórum Paulista pelo convite e pela honra de ser uma convidada na Semana Internacional da Luta das Mulheres. Obrigada, Marcela, obrigada, Lígia, obrigada, Fátima. Doutora Larissa, obrigada. Em uma das tentativas de falar no YouTube, né, eu tinha mencionado isso, que para nós é uma honra, para nós, membros, mulheres do Fórum, ver uma pessoa tão qualificada, né, que nos orgulha mesmo, tanto como membro do Fórum, quanto mulher, ver, né, tamanha competência, tamanha capacidade, né, e também gostaria de comentar que é assustador, né, ver esses números, obter essas informações, mas embora assustador é necessário também, né, já que a gente tem como sociedade e como representantes das instituições uma obrigação, um dever moral, né, de lutar com as forças que temos, né, para mudar essa situação. Então, muito obrigada, professora Larissa. Eu também gostaria de agradecer a paciência de todos vocês,
né, que migraram de plataforma. É um prestígio muito grande, né, doutora? Porque eles ficaram lá Sim, obrigado. esperando, Ficaram, migraram. sim, E e já sabiam que uma grande parte do que eu ouvia. Tem que ter uma força muito grande. Eu acho que a gente tem que ter força para ouvir sobre isso, porque não é fácil. Eu mas é muito agradeço bom, demais o amiga. prestígio de Acho que é ter uma tantas luz, né? pessoas nos ouvindo. Obrigada. Isso, e reiteramos, né, o pedido de desculpas que eu fiz no começo pela nossa falha técnica, né? Nossa equipe é super competente e sempre conseguiu fazer essas transmissões. Hoje, enfim, acho que não era para ser. A gente já tinha tido alguns percalços, né, antes de tentar transmitir, mas enfim, né, é bom que estamos aqui. Vou passar a palavra para a doutora Lígia também para fazer as suas considerações e depois a gente pode, não sei como é que está o seu tempo, doutora Larissa, mas de repente abrir para algumas perguntas, né, das pessoas que estão aqui. Uhum. Aí a senhora fala mais ou menos até que horário a gente pode ficar e aí a gente vai administrando. Se a gente puder ficar até 8h30, para mim seria bem razoável. Tá, Jó. Então, quem quiser fazer pergunta pode levantar a mão ou se inscrever aqui no chat, que aí a gente vai administrando. Doutora Lígia. Não estou te ouvindo, Lígia. Tá no mudo, doutora Lígia não está conseguindo colocar. Bom, tudo bem. Então, alguém aqui que está nos assistindo aqui no Teams quer fazer alguma pergunta enquanto a doutora Lígia tenta aí restabelecer o seu áudio? A gente teve aqui uma pergunta no chat. O Otávio pergunta quanto às soluções sustentáveis e o cadastro ambiental rural. E aí a doutora Fátima pergunta, professora Larissa, o procedimento para banimento na Europa é parecido com o do Brasil? Vou começar pela pergunta da doutora Fátima. Olha, eu diria que não é parecido, porque lá o registro é cíclico, o registro de agrotóxicos ele tem validade. Então, a sociedade civil sempre tem oportunidade de se mobilizar antes de vencer o registro de determinada substância, e muitas vezes não precisa nem fazer o banimento, muitas vezes simplesmente o registro não é atualizado. Provavelmente vai ser o caso do glifosato nessa próxima avaliação que a União Europeia vai fazer. Se eu não me engano, o registro do glifosato ele vence agora, em 2022. Então, é isso. É muito mais simples, porque o registro ele é cíclico. Obrigada. Imagina, não há de quê. A primeira pergunta, acho que eu não entendi. De repente, o Otávio, se preferir fazer a pergunta. Senhor Otávio, está com a palavra. Eu posso esclarecer no sentido que hoje a gente tem um instrumento voraz, que é referência mundial, que é o novo Código Florestal incorporou o cadastro ambiental rural, ou seja, basicamente todos os produtores rurais eles necessitam inventariar suas nascentes, averbar suas reservas legais. Então, não sei se esse é um lado da tua pesquisa, de que também houve uma sugestão, mas se isso tem algum vetor incorporado, que quando você fala que é muito menos a questão em si da agricultura, mas um modelo de país, né? Eu acho que esse é um instrumento muito importante para a gente fazer os passivos ambientais das propriedades rurais, né? E a recuperação de áreas degradadas, eu acho que esse é um caminho. Então, não sei se isso é uma coisa que é incorporada no seu trabalho, mas eu gostaria de ouvir um pouco essa questão eu acho do lado das soluções também, né? Do manejo agroecológico. Eu acho que sim. Eu acho que uma parte, né? É um passo. Eu diria que a gente precisaria agregar outras conquistas, né? Por exemplo, essa, né? O cadastro ambiental, talvez eu acho que a gente precisaria repensar o zoneamento.
do Brasil, não dá para lidar com o zoneamento da maneira como tem. Acho que, do ponto de vista mais amplo, a gente tem que pensar nesse zoneamento, atendendo a questão da segurança e da soberania alimentar. Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que o cadastro ele pode ganhar. A gente poderia pensar nesse cadastro, incorporar, por exemplo, né, agregar informações. Seria mais do que um cadastro ambiental, mas precisaríamos crescer no sentido das informações agronômicas, de informações de uso de agrotóxico por município. O cadastro, ele teria que, é um passo, é importante, é fundamental, a gente precisaria avançar, né? Avançar. Então, por exemplo, o caminho no Paraná de poder ter o receituário agronômico eletrônico, seria muito bom se a gente conseguisse rastrear todos os alimentos. Acho que, enfim, acho que está longe, mas é um passo, né? Esse cadastro ambiental, a importância do geoprocessamento era uma coisa que não existia anos atrás e que a gente avançou. Eu acho que são caminhos, mas tem que estar atrelado a uma política maior. Se a gente for pensar, e daí bem genericamente, nos recentes, todos os ministros da agricultura nos últimos 20 anos no Brasil, a gente sabe que são ministros que estão voltados exclusivamente para essa tendência do alimento não como alimento, mas como uma commodity. Então, claro que a gente tem avanços, acho que esse é um, Otávio, a gente precisaria agregar mais, ter uma visão ampla do que significaria a gente priorizar a segurança e a soberania alimentar. Talvez a gente tem que caminhar para restringir o avanço dessas culturas. Eu não vejo como a gente avançar sem restringir, sem ampliar e fortalecer as experiências de agroecologia. Eu estou vendo aqui daí outros... A gente tem duas pessoas que levantaram a mão. O senhor Hugo quer fazer a pergunta oralmente? É que eu não estava conseguindo digitar, mas eu enviei ela agora no chat. Eu estou vendo, mas não sei se eu consegui ler, que eu ampliei. O Hugo está perguntando, mesmo com o resíduo de glifosato permitido na União Europeia sendo menor que o brasileiro, por que a União Europeia continua importando nosso café? O nosso café que vai para lá tem que seguir os problemas de... Então, Hugo, você sabe que essa pergunta é muito interessante, é o que também a comunidade europeia está se perguntando, né? Tem um grupo que se chama PAN, uma entidade que se chama PAN, Pesticides Action Network, eles têm levantado essas informações. Então, na verdade, tem uma certa conivência da Comissão Europeia com os alimentos que entram na própria União Europeia. Isso eles têm levantado e têm discutido. Então, por exemplo, os dados da Comissão Europeia, quando a gente vai olhar o que tem de resíduo de agrotóxico em alimento brasileiro. Então, a gente pega, os dados, eles não são desagregados, a gente pega em blocos. A Comissão Europeia, ela não divulga os dados desagregados, ou seja, todas as amostras do Brasil, que substância foi identificada em qual produto, entende? Então, tem uma conivência também, por isso também esse seminário que foi realizado em setembro do ano passado no Parlamento Europeu considerou esse tema duplo padrão, também duplo padrão nesse sentido. Essas entidades da sociedade civil acham que há pouca fiscalização, e a fiscalização não é suficientemente transparente, é isso que eles têm cobrado. Esse relatório da Public Eye, né, que eu mostrei para vocês uma das imagens, que é essa imagem da exportação de produtos proibidos na União Europeia para outros países do mundo, nessa oportunidade, nesse evento no parlamento, o representante disse, olha, a gente não consegue saber, por exemplo, quais foram as empresas que exportaram para determinado país. A gente consegue ver os dados em bloco, mas não consegue ver os dados desagregados. Então, é um debate para o mundo, por isso a sua pergunta é importante. Eles também estão cobrando transparência da própria Comissão Europeia, porque o que acontece nos dados, nos relatórios da Comissão Europeia, os alimentos que são importados, ou seja, os alimentos que vêm de fora da União Europeia, eles têm 3 vezes mais, não estou falando só do Brasil, de outros países, no todo, né? Eles têm até 3 vezes mais resíduos. A média que esses
alimentos importados pela União Europeia têm 3 vezes mais resíduos de agrotóxicos do que os alimentos produzidos na própria União Europeia. Então, é algo que eles também estão caminhando, né? Não quer dizer que o café que vai para o Brasil é fiscalizado e todo montante de café que entra no território europeu como fala? Sofre um monitoramento e sofre uma fiscalização. Não, eles estão discutindo isso também. A sua dúvida é a dúvida deles. Legal, doutora Larissa. Vamos passar agora a palavra para a senhora Madeleine, que vai fazer uma pergunta oralmente. Uhum. Olha, muito obrigada pela oportunidade. A apresentação foi importantíssima e concluímos com essa apresentação, professora Larissa, que, de fato, essa afirmação de que o Brasil é o celeiro do mundo, essa afirmação tem que ser contestada, porque nós não somos celeiro do mundo, nós estamos utilizando os agrotóxicos não para alimentar o mundo. Isso é uma deturpação muito grande. Agora, de outro lado, eu gostaria de saber como que a Anvisa encara essa questão de registro de agrotóxicos. Eu sei que isso aqui é um tema muito complexo, porque se é proibido em vários outros países na União Europeia, etc., então como que a Anvisa vai aceitando a aprovação de novos agrotóxicos? Apenas isso e agradeço novamente. Madeleine, eu quem agradeço. Acho que essa pergunta é complexa, porque talvez o Luiz Cláudio Meirelles da Fiocruz estivesse aqui, poderia responder muito melhor do que eu. Eu vejo assim, a Anvisa agora, nesse momento, absolutamente subordinada aos, digamos assim, aos interesses, interesse, não sei se é a melhor palavra, deixa eu escolher uma palavra melhor. Eu vejo a Anvisa, as decisões da Anvisa, elas, sobretudo recentemente, elas não têm atendido ao pressuposto da saúde humana, ao contrário, é como se a Anvisa estivesse respondendo às demandas do Ministério da Agricultura, as demandas que são postas ao Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura como porta-voz do interesse econômico. É assim que eu tenho visto, porque eu não vejo justificativa para a gente, não tem justificativa plausível do ponto de vista da saúde para a gente poder autorizar substâncias que já sabemos que eram proibidas na União Europeia. É o caso do dinotefuran, que é uma substância associada à morte das abelhas, à morte dos polinizadores. Então, o que eu tenho visto, e daí, para poder ser segura no que eu estou afirmando, logo no início desse governo, em 2019, o diretor da Anvisa chegou a afirmar que o Brasil tem que, sim, ao lidar com agrotóxicos, olhar para a saúde humana, mas que não pode virar as costas para o agronegócio. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo. Eu acho muito, muito assustador essa frase na boca de alguém que é um representante do Ministério da Saúde. Então, aí só a gente tem uma resposta para a sua pergunta, Madeleine, que não é uma resposta técnica, mas é uma resposta política. Doutora Larissa, a gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu até pedi para que a gente encerrasse para tentar responder todas, né? O Gabriel pergunta, em comparação com outros países do Mercosul, como se coloca o Brasil na utilização dos agrotóxicos, considerando que o uso por hectare nesses é maior do que aqui? Desculpa. Olha, é o Gabriel, né? Isso. É muito difícil a gente mensurar isso, né? Eu não sei, Gabriel, se os seus dados são da FAO, esses dados de uso de agrotóxico por hectare, se são os dados da FAO, é bastante discutível, porque os dados da FAO, eles são autorreportados pelos países, e porque a conta, né, que quando qualquer cidadão pode consultar o site da FAO e encontra lá uma conta que é uma média de quilos por hectare, a gente só chega nessa conta se a gente somar a pastagem no Brasil à área agrícola. Então, aparentemente, o Brasil usa menos, mas realmente não dá para saber se usa menos ou não. Por que isso? Porque os dados no Brasil, e isso eu tenho que dizer, acho sempre importante dizer, a gente tem uma vastidão de dados no Brasil que a gente não tem nos outros países do Mercosul.
a riqueza, e muitas vezes nem dos países da Europa, verdade seja dita. Então, essa riqueza de dados que a gente tem, por exemplo, do IBAMA, do próprio Ministério da Agricultura e do próprio Ministério da Saúde, do SUS, por exemplo, eu só consigo dizer, olha, 2.600 crianças tentaram se suicidar ingerindo agrotóxicos em função das informações do Ministério da Saúde. Eu só consigo dizer, olha, cresceu 50% o uso de agrotóxicos em termos de volumes no Brasil nos últimos X anos, porque eu tenho os dados do IBAMA. E essa riqueza de dados que a gente não tem para os países do Mercosul. Então, eu não consigo responder com absoluta propriedade, porque a gente não tem uma equanimidade de dados para os países do Mercosul e nem para o mundo. Então, é algo bastante complexo, sempre bastante difícil fazer essa comparação de quilos por hectare, em função da gente não ter uma metodologia comum de captação dessa informação. E por falar em metodologia comum, seria muito bom, eu acho que a gente, enquanto Fórum Paulista, enquanto Fórum Nacional, tem que ter, no nosso cenário, a ideia de construir um marco regulatório internacional para essas substâncias. Eu acho que a gente tem que chegar nisso. Acho muito, muito importante que isso esteja no nosso cenário, sabe? Agora, os outros países do Mercosul, em termos de volume absoluto, obviamente, consomem menos, porque a área agrícola plantada também é menor. Agora, uma comparação quilo por hectare eu acho sempre muitíssimo complicada, em função da gente não ter uma metodologia comum de coleta de dados, e esses países definitivamente não têm a mesma riqueza que o Brasil de dados, nem em relação ao uso, nem em relação à população intoxicada, nem os dados de área plantada, não tem a riqueza de dados que a gente tem, por exemplo, no IBGE. Certo. Doutora Larissa, tem mais uma pergunta aqui da Cristiane. Uhum. Como professora, sempre tento alertar os alunos da importância do conhecimento do nosso cenário político, mas como nutricionista me vejo de mãos atadas quando me perguntam sobre a contaminação em frutas, legumes e verduras. Sei que a maior parte dos agrotóxicos não estão necessariamente nesses alimentos, porém você se sente segura para incentivar o consumo? A higienização com hipoclorito e mecânica auxilia de alguma forma? E aí eu até acrescento sobre a questão da água, né? Então, a solução seria beber água mineral, também tem segurança de que está sem contaminação. Depende da fonte, né? Olha, então, tentando responder, eu acho que a gente sempre tem que, sim, mesmo com o risco de ter resíduo de agrotóxico, sim, a gente tem que ter uma ingesta importante de frutas, verduras e legumes, mesmo porque a gente não sabe o que tem de resíduo nos alimentos industrializados, porque eles não são monitorados. Então, mesmo potencialmente com resíduos, a gente tem que, sim, consumir esses alimentos. Essa prática de lavar, essa retirada mecânica, ela pode, sim, retirar uma parte, essa parte que é a parte que eles chamam de os agrotóxicos de contato, mas não há dúvidas de que os agrotóxicos que são sistêmicos, que ficam no nível celular dos alimentos, a gente não consegue retirar lavando. Sobre a água, tem que saber a fonte. Eu sempre fico preocupada de falar, então, água mineral, a gente vai acabar desse jeito incentivando a privatização da água. Não, mas de qualquer jeito, nem mesmo a água mineral está segura, a não ser que a gente saiba a procedência da água. Dependendo da fonte, ela pode sim estar contaminada com agrotóxico, e esse resíduo está dentro do limite permitido no Brasil, mas pode ser dezenas, centenas e até milhares de vezes superiores aos limites permitidos na União Europeia. É difícil, né, doutora? A gente tem mais algumas perguntas aqui, não sei como é que está seu tempo. Tem duas que foram feitas antes da gente marcar o encerramento, que até mais ou menos, acho que na mesma linha. A Ana Heloísa pergunta qual o caminho, Larissa, é possível seguir para que efetivamente possamos alterar esses dados no Brasil? E a Débora, como podemos coibir os agrotóxicos proibidos na Europa e Estados Unidos no Brasil? Aí eu acho que aí a gente deixa as próximas perguntas para encaminharem por e-mail, né? E a gente vai respondendo, porque o assunto é muito instigante, né? Senão a gente não termina. Marcelo, eu tenho até medo de falar para encaminhar por e-mail, porque eu não vou dar conta de responder, mas eu vou responder essas duas no todo e depois a gente pode marcar uma outra. Eu diria o seguinte, a gente tem aí a Política Nacional de Resíduos, não, Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PNARA, em vias de ser votada.
na Câmara dos Deputados, a gente tem que apoiar e tem que estar de olho. Por quê que a gente tem que apoiar e por que tem que estar de olho? Porque elas, entre as propostas, está proibir substâncias que são proibidas em outros países e também fomentar e subsidiar a agricultura orgânica e a transição agroecológica. Então, essa é uma ótima forma da gente se posicionar, nos manifestando a favor da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, estando atentos, divulgando essas informações. Tem também estados que estão gestando, mesmo o estado de São Paulo, política estadual de redução de agrotóxicos. Enfim, a gente precisamos estar atentos, né, como cidadãs, como cidadãos, nessas política estadual de redução de agrotóxicos, política nacional de redução de agrotóxicos, enfim. Acho que esses dois elementos importantes, eles estão previstos, que são proibir substâncias proibidas e fomentar a transição agroecológica e orgânica. Sim, a Gabriela falou, né, frequentar mais feiras e menos supermercados, as feiras agroecológicas, ou as compras diretas, ou as formas de CSA, consumidor, sustenta, agricultor, são mecanismos importantes também. A fala da professora Larissa, a gente vai ter que encerrar por conta do horário. Foi um misto de sensações ouvi-la. Por um lado, é aquilo, né, que a gente, toda vez que escuta, fica bastante preocupada e chocada, e o que eu vou comer, o que eu vou dar para os meus filhos, o que vai ser desse país. Mas, por outro lado, o lado bom, para além da questão do 8 de março, eu sinto, desculpa me apropriar, mas um orgulho imenso de vê-la como professora da Universidade de São Paulo, como pesquisadora, como mulher brasileira nos representando e de altíssimo gabarito pelo exterior e aí afora. Muito obrigada, professora Larissa, e foi um prazer enorme tê-la conosco essa noite. Obrigada. Eu que agradeço, estou super lisonjeada. Vou dormir com essa, vou levar essa para dormir, vou lembrar de você, Lígia. Obrigada. Obrigadíssimo. E agradeço também, como a doutora Marcela já havia falado, pela enorme paciência que todos tiveram em migrar de plataforma. E eu uso o Teams todos os dias, nunca tinha acontecido de não conseguir o mudo, enfim, mas não tirar o mudo, mas deu tudo certo. Acho que a mensagem foi muito bem passada, e a gente vai ter isso salvo para quem puder e quiser acompanhar novamente. Muito obrigada, professora. E acho que mostra que podemos até não ser muitos, mas somos persistentes, né? E vamos usar essa persistência nessa luta também, né? Nos unirmos cada vez mais, né? Nos apropriar desses conhecimentos para tentar mudar essa realidade. Obrigada, doutora Larissa, e todo mundo que ficou aqui até agora. Bia, Ney, obrigada também. Né, não tem que encerrar oficialmente, então acho que vocês estão liberados.